Dizem que quando você casa com a família... Dizem que quando você casa, você também casa com a família. Será que isso é verdade? E quais os tipos de família que podem existir? De acordo com a psicologia, existem 5 tipos de família. Vamos hoje falar sobre esses 5 tipos. Você talvez se identifique, mas Zoe, eu tenho várias em uma. Também tá valendo, porque sempre existe a predominante e também existe a mista, que mistura tudo isso. Então a primeira família que nós vamos falar, talvez é a mais comum no Brasil. Que é a simbiótica. Ai meu Deus, sabe aquele filme Casamento Grego. É isso aí. É que nem quando você vê famílias que se reúnem, pai, tio, filho, vô, tudo pra almoçar todo santo dia, que faz tudo junto, que todo mundo fala sobre tudo junto, ou seja, todo mundo se mete na sua vida. Então te dá opinião sobre tudo, pergunta o que você tá fazendo, e se você estiver fazendo alguma coisa, ele fala que você tem que fazer a outra coisa, não, porque isso daí não presta, que não sei o quê. Então é uma família um pouco invasiva, né? Os membros da família, eles agem de uma forma invasiva, né? Eles não têm senso de privacidade. Então, por exemplo, mãe fica entrando, lê diário da filha, coisas assim. Irmão pega a roupa de outro irmão. Não pede emprestado. Quando você vê, tá com a camiseta lá. E fala assim, ué, o que tá fazendo com a minha camiseta? Então essa invasão de privacidade, ela continua depois no casamento. Ali que você fala, não caso com a família, casa sim. Casa sim. Porque se a mãe invadir a vida do filho, ela vai invadir a vida do filho mesmo depois de ele casado. Sim. E aí que nós temos grandes problemas entre a sogra e a nora. Porque a sogra quer lá mandar na casa da nora. A sogra quer mandar na vida do filho. Mas a tua sogra é boazinha, né? A sogra é maravilhosa. A minha também. Então... Beijo, doutora Sara. Por exemplo, uma família desse tipo. Tá. Encenação. Essas crianças sempre têm tantos brinquedos, sabe? Eu vou dar esse para as crianças carentes. Eu vou brincar com a minha Nerf favorita. Ô mãe, cadê minha Nerf? Eu dei! Poxa, você tem tanto brinquedo? Mas você nem me perguntou. Mas não vai fazer falta, né? Mas era a minha favorita. O segundo tipo de família que a gente vai ver é a cismática. Esse tipo de família é aquela família onde existe muita briga, né? Então tudo é motivo de briga, tudo é motivo de grito. Tipo, o volume da casa sempre tá aqui. Tá lá em cima. Tipo assim, a maneira da comunicação. É tudo com briga, né? Então umas coisas simples do dia a dia, eles se tornam briga. E não existe uma comunicação calma. Sempre é uma comunicação agressiva. Então sempre é aos berros. Vem aqui! Onde você tá? Daí um dia eu vi uma moça, muito boa essa história. Ela falou assim, Zoe, eu não sei porque meu filho é tão agressivo. No meio dessa conversa ela tava assim... Eu assim, agora eu sei. Agora, por que será, hein? Agora eu sei. Porque ele tava subindo lá no muro e ela começou a gritar, entendeu? Então assim, o que o pai e a mãe faz, o filho vai aprender aquilo como uma comunicação. A comunicação, como vocês lidam, né, com teu filho, é o jeito que ele vai lidar com você e com as outras pessoas. Então essa comunicação agressiva, ela precisa ser transformada para uma comunicação saudável. Senão vira isso daqui. Oi, lindo, tá aqui seu cafezinho. Obrigado. Você colocou açúcar ou adoçante? Eu esqueci, eu coloquei açúcar. Eu não acredito! Eu já falei 1000 vezes que eu não gosto de açúcar, que eu gosto de adoçante. Você quer estragar minha dieta? A terceira família é a desagregada. É aquela que parece que tá todo mundo em paz, né? Porém, ninguém tá se comunicando. Então é aquele elefante branco gigante no meio da sala. Todo mundo anda ao redor daquele elefante, ninguém fala daquilo, ninguém sabe daquilo. É um lugar assim, tá... É uma família desconectada, né? Então existem os membros dentro da casa, mas eles não se... E eles acham que isso é sinal de respeito, né? Então eu não falo porque eu respeito o espaço. Mas essa falta de comunicação, essa falta de interesse, ela também não é saudável dentro da família. Não é, e essa é a ausência, né, de todos da família. Então é a ausência do pai em perguntar como estão os filhos. Sim. As conversas numa mesa de jantar são sempre estranhas.
desconfortáveis, porque nunca são profundas, nunca chegam num lugar de liberdade. Ninguém é à vontade, todo mundo está no seu quadrado e eles estão achando que eles estão se respeitando, porque ninguém está gritando, ninguém está batendo no outro. Ninguém está se intrometendo na vida do outro, né? Então a gente vai entender que tem uma maneira saudável disso, mas dentro dessa família, as pessoas elas não se interessam para aquilo que está acontecendo com outro membro. Então, por exemplo, o caso de pai com filho, o pai não sabe o que o filho trabalha, onde que ele está, se ele está em casa, se ele não está em casa, que horas que ele vai chegar, esse tipo de coisa. Por exemplo... Lucas, onde você tá? Chama lá o seu irmão Henrique pro almoço também. Mãe, mas o Henrique tá viajando faz 3 dias a trabalho já. E o quarto tipo é a família mista. O que é a família mista? É quando o cônjuge vem de um tipo de... um cônjuge, né, o esposo ou o marido vem de um tipo de família e a esposa vem de um outro tipo. E eles não se comunicam, não se identificam quais são os tipos de família que eles têm e quais o tipo de família que eles vão adotar. Sim. Então, cada um lida de uma forma. Então, se uma pessoa vem de uma família simbiótica e outra da cismática, como é que a gente vai lidar? E cada um lida de uma forma, né? Com seus filhos ou entre eles mesmos. Essa é a família mista, onde você tem esses tipos de família dentro, mas separados. Não, porque daí o Lucas deixou o computador dele aberto, então eu não precisei dar senha. E daí eu entrei lá e eu vi as conversas dele no WhatsApp. E daí eu vi também que ele tá fazendo um monte de coisa. E daí no final eu falei assim, eu preciso garantir que ele tá com o computador aberto. Eu vou garantir aqui pra olhar um monte de coisa. Daí eu olhei e eu vi como ele tá falando com a namorada dele. Eu achei super sem educação a maneira como ele fala com a namorada dele. Ele tá namorando? E daí surge você, filho, que veio de uma família mista e tá olhando esse vídeo e fala assim, mas minha família tem tudo isso que vocês estão falando. Por quê? Porque houve toda essa bagagem, né, da sua família, sua história, sua maneira de pensar, de viver, para dentro de uma casa que daí teve filhos, que tiveram filhos e ninguém descobriu como então criar a família saudável, que é o quinto tipo, que é a família individualizada, onde cada um tem o seu espaço, mas também tem conexão com o próximo, onde cada um tem o respeito um do outro, mas também tem o carinho e o afeto do outro, onde todos são respeitados, onde todos são valorizados. Onde existe um diálogo saudável, né? Onde você consegue resolver, ter uma comunicação que não tem nenhum tipo de impedimento, onde você consegue se expressar, onde você consegue conversar, onde você consegue se abrir dentro da família. Sim, e onde também os pais têm interesse na vida dos filhos e onde os filhos se sentem também à vontade para falar, de se abrir com os pais. Então, qual que é a solução? A gente precisa primeiro, passo número 1, é entender qual tipo de família que você vem. O que a gente faz nesse tipo de análise? Toda família ela tem alguns pontos fracos e outros pontos fortes. Então a gente identifica qual que é o ponto forte da nossa família. Cara, a nossa família ela se comunica muito bem. Então a gente tem uma transparência, a gente consegue conversar, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente briga demais. Então o que eu consigo afinar dentro dessa qualidade para na minha futura família ou na minha atual família, eu não ter esse tipo de relação de briga, mas eu tenho uma boa comunicação. Ou, por exemplo, a minha família é muito comunicativa, se ama muito, porém invade os limites do próximo. Passa, né, no limite. Então, o que eu quero trazer para minha nova família? Eu não quero trazer essa parte de invasão. Eu vou trazer coisas boas, porque toda família tem suas coisas boas. Com certeza. Então, quando é que a gente tem que ter essa conversa de vamos ver que tipo de família nós queremos? Acho que o tipo de família que a gente já conseguiu entender o melhor é a individualizada. Então a gente vai entender que quando a gente conseguir tirar os pontos fracos e os pontos fortes eles vão cair na individualizada. E essa é uma conversa muito importante para você ter no momento de namoro, no momento de noivado, para você entender como é a família do seu futuro cônjuge. Você ter esse relacionamento, você entender e dentro do teu relacionamento você ter essa conversa aberta. Falar assim, a sua família é um pouco invasiva, a sua família às vezes ela se intromete demais, a sua mãe e você, né, o cônjuge, não fala com a família.
né? Isso. Então a responsabilidade é do próprio membro da família em falar com seus pais, falar com seu pai, falar com a sua mãe. Essa é a responsabilidade, para colocar limites. Porque senão fica você invadindo o estilo que eles já estão vivendo. E daí você vai ditar as regras deles, você vai sair como a vilã e como aquela que roubou meu filho, né? Ou aquele que é um carrasco que tá arrancando a nossa filha da nossa casa. Então não. Então, por exemplo, se você tem problema com a sua sogra, quem que tem que se posicionar? O seu marido, o seu namorado, o seu noivo, ele que tem que resolver isso, saber o que está acontecendo. Se ele tem problema com o seu sogro, com o sogro dele, com o seu pai, você tem que resolver isso. Então, assim, não tem como jogar a responsabilidade para o outro. A gente vai ter que trabalhar assim junto e ter essas conversas. Claro que talvez no início do namoro você está ainda conhecendo a pessoa, mas daí fica a dica. Presta atenção na família dele, porque como ele trata a família dele também vai ser como ele trata você. Como ela interage com a família dela também vai ser como ela interage com você. Então, se você vê ali uma mulher muito dominadora, que invade todos os limites, provavelmente ela vai ser uma esposa dominadora que vai nos seus limites. Exato. Ou se você vê um homem muito mole, né, que ele não sabe se posicionar, um homem muito briguento, muito cismático, de uma família cismática, que grita, que é agressivo, provavelmente ele vai estourar com você em casa. Então, qual é a sua escolha? Essa é a grande pergunta. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês. Coloca aqui embaixo qual que é o tipo de família que vocês têm e a gente espera vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais.